Gente, mais uma vez começando uma aula hoje. Vamos falar sobre a relação de Euler. Muito bem, vamos lá. No início a gente vai primeiro fazer algumas correções, ok? Bom dia, turma. Vamos dar sequência à nossa aula de hoje com a correção da questão 3 da página 48. A priori, a questão solicita que seja desenhado alguns tipos de retas para que depois se observe qual a figura, a imagem que foi construída. Então, primeiro passo, construa um segmento de reta AB com 4 centímetros de comprimento. Observem que A e B está aqui, o segmento eles mediram, deu 4 centímetros, né? E aí depois ele solicita que com o esquadro, abrindo um parêntese aqui, que já fizemos uma aula antes, onde eu ensinei a fazer esses vários tipos de retas, não necessariamente com esquadro, mas com qualquer tipo de régua, tá? Então, qualquer dúvida, volta aí às aulas e dá uma olhadinha lá. Trace retas perpendiculares nas extremidades do segmento criado. Muito bem, perpendiculares. A reta perpendicular ela tem que tocar em um único ponto, a outra reta, de modo a formar ângulos de 90 graus, tá? Então vamos lá. Segmentos AD e BC, de medidas iguais à do primeiro segmento. Pode-se usar uma régua graduada para garantir a igualdade. Muito bem, vamos lá. Ele pediu para que o segmento fosse construído em uma reta perpendicular que tocasse o ponto A e formasse um ponto B, de modo que o segmento AD fosse o mesmo tamanho do segmento AB. Então, tá aqui, ó, os dois têm 4 centímetros. Da mesma forma, você vai fazer uma reta perpendicular onde vai tocar B e vai no outro ponto do segmento, você vai colocar C, de modo a ficar também com 4 centímetros. Aí depois você vai traçar CD, ó, CD, tá? Observe então que ele está perguntando se esse quadrilátero é regular e qual é o quadrilátero. Gente, ele é regular sim, porque se construímos os segmentos todos do mesmo tamanho, eles são congruentes, logo eles vão ser iguais. Então ele é um quadrilátero regular. O único quadrilátero que possui todos os lados iguais é o quadrado. Então assim, no mais já foi resolvido, né, a situação. Lembrando que a gente não pode esquecer das definições e muito importante, a gente precisa ser bem preciso nas nossas medidas, para que realmente não haja problema, tá bom? Tchau, tchau. Então, turma, dando sequência, a gente vai fazer a correção da questão 3 do livro suplementar 2, página 41, tá? Então, no mais, é isso aqui. Considerando os sólidos geométricos a seguir, faça o que se pede. Eles forneceram 6 sólidos e pediram para você observar quais são os prismas, quais são as pirâmides. Relembrando o conceito de prisma, são todos os sólidos geométricos que possuem laterais com bases retangulares, né? Os retângulos formam suas laterais. E as pirâmides, em vez de retângulos, são os triângulos, né? Suas laterais são formadas por triângulos, polígonos triângulos. Então é isso aí. No item A, ele diz quais dos sólidos são prismas. Então, a gente vai observar quais os sólidos possuem laterais de triângulo, ou melhor, de retângulo, e vai marcar. No caso aqui, a gente só tem o 2, o 4 e o 6, tá? Prisma de base triangular, prisma de base quadrada e prisma de base hexagonal. Muito bem. A letra B solicita os sólidos que são pirâmides. E tem pirâmide de base triangular, 3, sólido 3, pirâmide de base quadrada, e sólido 5, pirâmide de base pentagonal. No item C, ele solicita que você faça o preenchimento da tabela. Que preenchimento é esse? Você vai dizer tudo que ele está solicitando aí, tá? Então, vamos lá. No primeiro quadradinho aqui da coluna, ele diz que número de lados de base. Gente, de cara, vamos só fazer uma análise. O primeiro sólido é uma pirâmide de base triangular. Então, logo, a base é um triângulo. Então, ela vai ter três lados.
O segundo sólido é um prisma de base triangular, então também são 3 lados. A base do sólido 3 é um quadrado, então são 4 lados. A base do sólido 4 é um quadrado, então são 4 lados. A base do sólido 5 é um pentágono e a base do sólido 6 é um hexágono. Logo, 5 e 6 lados, tá? Número de faces no total. Muito bem. No primeiro, a gente vai ter 4 faces. No segundo, nós vamos ter 5 faces. Vamos dar uma voltinha lá, só para a gente poder não se perder, tá? No terceiro, nós vamos ter 5 faces. No quarto, nós vamos ter 6 faces. No quinto, 6 faces. E no sexto, 8 faces, ok? Muito bem. Lembrando que, por que é 8? Porque eu tenho as duas da base e as 6 laterais de retângulo, tá? Vamos para a próxima opção. Número de vértices. O primeiro aqui eu vou ter 4 vértices. No segundo sólido eu vou ter 6 vértices. No terceiro sólido eu vou ter 5 vértices. No quarto sólido eu vou ter 8 vértices. No quinto eu vou ter 6 e no sexto 12 vértices, tá? É só vocês contar as pontinhas que eu tenho. Próximo é número de arestas. Aqui no caso eu vou ter no primeiro sólido 6 arestas. Você pode contar aqui as linhas de encontro, né, das faces, vão dar 6. No segundo sólido são 9. No terceiro são 8. No quarto são 12, no quinto 10 e aqui 18 arestas, tá? Muito bem. Nome do sólido. O nome a gente já falou, né? Pirâmide de base triangular ou tetraedro, que é uma das mais bonitas que eu acho. Prisma triangular, pirâmide quadrangular ou de base quadrada. Paralelepípedo ou prisma de base quadrada. Pirâmide pentagonal e prisma hexagonal. Então é isso aí, gente. O item dele lida da planificação do sólido 5. Tá aqui o sólido 5. Ele é formado, ele é uma pirâmide de base pentagonal. Suas faces são formadas por triângulos e sua base é um pentágono. Vou mostrar para vocês agora como que vai ficar a planificação. Aqui é a base pentagonal e aqui são as faces todas em triângulos, tá? No mais é isso, vamos dar continuidade ao nosso roteiro. Então, vamos lá, gente. Iniciando o conteúdo de hoje, já retomando esse conteúdo, né? Relação de Euler. O que a relação de Euler diz? Ela diz que a gente pode calcular a quantidade de arestas de vértices de face de um poliedro desde que haja 2 valores. Olha só a formulazinha. V mais F igual a A mais 2. Lembrando que as fórmulas, elas servem apenas para facilitar a nossa vida. É sempre uma regra. Essa regra, quando ela é formada, ela é dada universal, tá certo? Ela é generalizada, por isso que é uma fórmula. Qualquer situação que envolver essa distinção, nesse exemplo aqui, né, relação do Euler, para a gente calcular esta vértice face, se a gente usar essa fórmula, sempre vai dar certo, tá? Então, vamos lá. No primeiro exemplo a gente trouxe um sólido com formado por vários pentágonos, e vamos supor que nós não sabemos qual é o nome dele. Sabendo que possui 20 vértices e 12 faces, encontre o valor de arestas do poliedro ao lado. Belíssimo, né? Essa figura eu achei assim fantástica. Vamos lá. Usando a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2, temos 20, a quantidade de vértices do poliedro, mais 12 a face, que é igual a A mais 2. Muito bem. Observem que, se 20 mais 12 é igual a 32, logo A mais 2 tem que ser exatamente igual à quantidade que está do lado anterior à igualdade. Então, ou seja, o que quer dizer isso aqui? 32 é igual a A mais 2. Isso quer dizer que A mais 2 obrigatoriamente tem que ser igual a 32. Observem que, se os dois lados precisam manter a regra da igualdade, posso afirmar que A mais 2 é igual a 32. Isso nos leva à condição de que, se tenho 2, qual será o valor de A?
Gente, antes de eu passar para outro slide, eu quero deixar só abrir um parêntese aqui. Qual será o valor de A? Eu posso dizer que A é o valor que falta adicionado a 2 para chegar em 32, tá? Vamos só pensar de outra forma. Ó, veja bem. Eu tenho 20 mais 12 igual a A mais 2. Eu tenho que A é igual a 32 menos 2. Logo, o meu A é 30. Observe que precisei utilizar o 2 para determinar o valor que faltava do total de faces e vértices, para então encontrar o valor de A. Ok? Então, assim, se A mais 2 é igual a 32, logo eu já tenho 2. Quanto é que falta para me chegar em 32? 30. Não é fácil? É só questão de pensar. Como que eu vou pensar nisso? Tá? Continuando. Então, galerinha, é isso. Vamos aqui com mais um exemplo. Olha que poliedro lindo. Fantástico, né? Sabendo que possui 12 arestas e 8 faces, encontra o valor dos vértices do poliedro ao lado. Muito bem, meus amores. Utilizando a fórmula da relação de Euler, temos que V mais 8 é igual a 12 mais 2, logo igual a 14, né? Com a nossa observaçãozinha aqui, se V mais 8 é igual a 14, logo o V mais 8 deverá ser igual ao que encontra depois da igualdade. Se eu preciso... desculpa, gente, passei demais. Eu preciso encontrar o vértice. Então, o vértice é o que está faltando para chegar a 14. Eu já tenho 8, então 14 menos 8 igual a 6. Muito bem, no mais é isso. Vamos praticar com a atividadezinha aí. Explore seus conhecimentos da página 60. Um beijão e tchau, tchau. Espero que tenham gostado.